Tá, então, Já antes era de a maior passar... estrategista brasileira de cachaça. Exatamente. Vamos usar a cachaça para comemorar os nossos resultados mundiais e brasileiros, né, Deise? Isso É aí. isso. Então, antes de passar a palavra para os painelistas, eu gostaria de fazer uma contextualização assim do tema para que a gente possa convergir, né, para esse objetivo proposto, né? Então, eu diria que, embora um pouco tarde, né, pois se trata de algo de 2015, né, quando a gente fala de ODS, né, parece que os ODS voltaram à cena, né? Eu diria que precisou o mundo ser acometido de uma pandemia, a Covid-19, com inúmeras fragilidades escancaradas, né, em nível mundial, né, que afetou diretamente a economia, e o que a gente pode dizer é que a economia sempre acaba ditando as cartas, né? Quer dizer, foi preciso que acontecesse isso para que o mundo se sensibilizasse. Então, a gente não pode esquecer de que o modelo econômico atual, apesar de ter gerado enormes riquezas durante os últimos 50 anos e tirado milhões de pessoas, milhares de pessoas da pobreza, tem sido um formato propenso a recessões, pois causa desemprego, alimenta uma visão do lucro a curto prazo, cria escassez ecológica e riscos ambientais, pois ainda é baseado no cortar, cavar, queimar e jogar, além de aumentar o fosso entre ricos e pobres, as desigualdades. E o nosso painel ODS Qualidade e Normalização, né, não tratará de mais uma discussão teórica sobre essas três entidades, né? Esse é bom colocarmos aqui, né? Mas de como trilhar o caminho para o desenvolvimento sustentável do planeta, saindo da retórica, que tem sido muito brilhante ultimamente, e partindo para a execução, de forma ampla e restrita. Acredito que já está na hora de a gente deixar a teoria, deixar a retórica e partir para fazer as coisas acontecerem. Então, a primeira entidade é a ODS, que é a sigla dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que faz parte da Agenda 2030 da ONU, né? A agenda é composta, né, como vocês vão ver com mais detalhe, de 17 objetivos ambiciosos e interconectados, e desdobrados em 169 metas. É interessante observarmos isso. Por outro lado, o outro tópico é a qualidade. A preocupação com a qualidade de bens e serviços não é recente. Evoluiu paulatinamente, passou pelas revoluções industriais, a partir da década de 50, no período da Segunda Guerra Mundial, né, surgiu a preocupação com a qualidade total, que foi, eu diria que ficou conhecida essa nova filosofia gerencial e que passou a ser meta e atributo da competitividade das organizações. Eu posso dizer que esse movimento da qualidade, né, nos anos, eu diria, mais forte nos anos 80, ele apresentou excelentes resultados. E com relação à normalização, por sua vez, ela estabeleceu padrões, regras e indicadores, que são ferramentas muito importantes, né, para a inovação e o aumento da produtividade. Elas promovem o desenvolvimento das organizações e facilitam o dia a dia de nós, enquanto principalmente como consumidores. Aqui a gente fala das normas ISO, que foi criada pela Organização Internacional de Padronização, a ISO, né, com o objetivo de melhorar a qualidade dos produtos e serviços. E no Brasil nós temos a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que é o órgão responsável pela normalização técnica, fornecendo insumos ao desenvolvimento tecnológico brasileiro. Então, por tudo isso que nós temos vivenciado ultimamente, né, chegamos à conclusão de que estamos diante da necessidade de reinventar o nosso país e o nosso planeta, revolucionando o sentido de tudo o que fazemos, para que a excelência se traduza em prosperidade coletiva e o crescimento não vá além das fronteiras da sustentabilidade e da ética. Perceber, refletir, inovar, agir e mudar são os nossos desafios mais urgentes.
reinventar o futuro, eu diria que é a nossa tarefa. E vamos fazer isso, definir os primeiros passos aqui no nosso painel. E é sobre essa execução que trazemos aqui renomados painelistas, né, que abordarão como utilizar o aprendizado do movimento pela qualidade e seu sistema normativo para as empresas, governos, sociedades, para que se sensibilizem para implantar os ODS, pois, tratando da Agenda 2030, só nos restam apenas 8 anos. É importante a gente se conscientizar disso, né? E assim, com satisfação, né, eles já se apresentaram, iniciamos com o acadêmico Jorge Cajazeira, que vai apresentar as atividades da ISO para apoiar a implementação dos ODS, depois o Nigel Croft, como as normas de sistema de gestão podem apoiar os ODS, depois, na sequência, a Annelise Vendramini, da FGV, Estado, vai falar do estado de implementação dos ODS no Brasil, visões e ações da Fundação Getúlio Vargas, e a Deise Vistral, Observatório Social do Brasil, que vai, né, integrar a ABNT, ISO 9001 e os ODS, um exemplo, né, da norma 18.091 para prefeituras. Então, cada painelista terão 15 minutos para apresentar o seu tema, podendo utilizar slides de apoio, e aí, na sequência, nós teremos os nossos debates. Então, eu já pediria aos assistentes agora para que já possam ir formulando as suas perguntas para a gente tornar esse evento bastante dinâmico. Então, eu desejo a todos um proveitoso, útil e efetivo painel a todos. Então, agora, Cajá, é com você. Obrigado, meu amigo Jairo. Obrigado. Deixa eu saudar agora com mais calma meus amigos painelistas, tá certo? O Nádio, ou ele fechou, ou ele pegou no sono, ou então a imagem congelou aqui para mim, né? Mas saudar a Deise, a Annelise, está tomando o cafezinho dela ali, né? E vamos lá, né? Eu vou passar alguns slides, né? Para a gente debater um pouco. Isso, agora está assim. Bom, pessoal, eu queria falar inicialmente, fazer uma rápida contextualização sobre a questão de como essas questões ligadas ao meio ambiente, ao social, evoluíram, né? Não tem como começar sem falar um pouco sobre os acidentes ambientais, né? Sobretudo esses 4 acidentes ambientais que foram determinantes para o aumento da preocupação ambiental do planeta. Bhopal, na Índia, onde a Carbide, uma operação mal sucedida de uma válvula, levou à morte de 3.000 pessoas e acabou fechando a Carbide. Chernobyl, na Rússia, que até hoje não se sabe o número exato de mortos. Oficialmente, se não me engano, foram 19, mas os números chegam a mais de 100.000. E, recentemente, com o efeito Putin invadindo lá a região da Ucrânia, ele, inclusive, tomou Chernobyl, né? Então, as preocupações voltaram, né? O SESI de Goiânia, onde uma questão de gerenciamento de resíduos sólidos levou aí a morte de crianças que brincavam com o pó do Célio, que é um pó bonito, brilhante. E o Exxon Valdez, onde um comandante tomou uns uísques a mais e derrubou um navio de petróleo sobre o Alasca, causando aí uns danos praticamente irreparáveis e irreversíveis sobre a biodiversidade local. Pessoal, só um detalhe, esses acidentes eles levaram uma percepção de que a indústria é vilã, que o business é vilão, porque todos eles vieram com parte das empresas, das organizações, né? Essa percepção Hollywood propagou com diversos filmes sobre coisas vis feitas pela indústria, sempre são os vilões, e infelizmente, essa percepção, até hoje, grande parte da sociedade mundial vê as organizações produtivas como vilãs.
Infelizmente, eu sei que daqui a pouquinho eu vou ter uma parte sobre isso no Brasil. A minha percepção, aliás, a percepção de uma pesquisa internacional é que os ODS estão fazendo água, para fazer uma linguagem bem popular. Existe o crescimento da população explosivo, isso leva a uma questão de exclusão social, 10 milhões de apátridas, 102 mil refugiados reassentados, essas coisas todas são no nosso dia a dia. Você está vendo aí que infelizmente, as questões das migrações forçadas, elas são ainda muito presentes. A temperatura global, há indicações de que houve um aumento expressivo nos últimos anos. O plástico, especialmente a questão do plástico no mar, né? Eu tenho uma preocupação enorme porque eu moro em Salvador e aqui tem a Baía de Todos os Santos, que está totalmente coberta de plástico. Uma coisa que me impressiona é que a invenção do polímero é de 1930, né? O plástico demora 400 anos para poder degradar, ou seja, todo o plástico produzido no mundo à base de polímeros, em todos os tempos, ele ainda está na superfície da Terra e, infelizmente, uma parte está no mar. Eu não quero demonizar o plástico tem aspectos importantíssimos, reduzir o peso do carro, e assim melhorou a eficiência dos combustíveis, tem um papel primordial na ciência, na medicina, então tem milhões de coisas muito legais, entretanto, essa questão da contaminação, da poluição, ela é importante. A desigualdade cresceu, o Brasil, especialmente nos últimos anos, houve um aumento desse índice chamado índice Gini, né? As pandemias, cada dia tem uma nova, né? Depois do Covid já temos a do macaco e assim vai se propagando, e há quem diga que são efeitos colaterais do uso de diversos produtos químicos nas comidas, nos solos, etc., né? E, por fim, a pergunta é como resolver essas questões de escala mundial. Vou fazer aqui uma rápida recapitulação de como isso migrou para os ODS, mas eu quero ressaltar que o primeiro grande processo normativo sistêmico de avaliação de impacto ambiental, ele foi divulgado mundialmente, não foi criado, mas foi disseminado mundialmente com a 14.001. A 14.001 teve um papel gigante na adequação legal das empresas que buscam certificação ou implantação do sistema e também na propagação, na disseminação do conceito de graduar, de verificar a magnitude de impactos, aspectos de impactos ambientais. Mas foi um tal de Rockström, um relatório que mostrou que existiam algumas áreas do mundo sobre risco, por exemplo, a perda de diversidade, as mudanças nos usos da terra, uso de água doce, né? Poluição química. Esse relatório muito importante criou zonas de segurança, zonas de incerteza, zonas de risco, mostrando que esse grande conjunto de indicadores estava chegando muito perto da zona de risco. Isso levou a ONU a fazer as metas do milênio entre 2000 e 2015, que eram 8 metas muito menos ambiciosas, né, do que os objetivos do desenvolvimento sustentável. Entretanto, foram importantes, né, porque foram assinadas por mais de 190 países. E o objetivo principal das Millennium Goals, como eram chamadas, eram eliminar a fome, né? Isso houve uma evolução e hoje nós estamos numa agenda muito mais holística, muito mais associada ao desenvolvimento sustentável de forma mais integrada, que são os ODS, né? Como já foi citado,
o número de objetivos na época do Millennium Goals veio de 8 objetivos, 21 metas, 60 indicadores. Hoje nós estamos falando de 17 objetivos, 169 metas e 231 indicadores. Muito bem. Quais são... O problema todo é como colocar isso em prática, né? Quais são as ações para desafiar esses grandes desafios, né? Primeiro, existe uma intenção aí por parte do governo de transformar os ODS em políticas públicas, né? Então, gerando, assim, valor humano, social, valor ético, a dimensão econômica, evidentemente, e a dimensão ambiental. Ou seja, por exemplo, na dimensão pública, nós teríamos aí a questão do bem-estar, da governança, da saúde e proteção social. Na dimensão ética, a participação da sociedade civil nas discussões de relevância, o conceito empresarial de responsabilidade social, né? Na dimensão econômica, nós teremos aí todos os planos de governo, as políticas macroeconômicas, em especial para a redução da pobreza e da desigualdade. E na dimensão ambiental, onde se preza o valor ecológico, nós temos aí a questão da biodiversidade, dos serviços ecossistêmicos e uma enorme discussão sobre a fonte de alimentos, de matéria-prima, fontes saudáveis, etc. Isso no Brasil, né, isso tem, evidentemente, diversos caminhos, né, diversas atribuições. Por exemplo, na questão de intervenção estruturais e conjunturais, nós temos diversos programas alinhados com os ODS, como o Primeiro Emprego, o auxílio durante a pandemia do Covid-19, foram, nesse caso, para amainar situações temporárias, né? Na questão dos benefícios, por exemplo, de atender todos os cidadãos, nós temos o SUS, que, aliás, repito, na pandemia foi visto da sua eficiência, né? Eu sei que é muito criticado, mas o SUS é talvez um dos mais eficientes sistemas de saúde únicos do mundo, né? Em especial para a população do tamanho da brasileira, né? Na parte de segmento, né, nós temos a educação fundamental obrigatória, o ProUni, que é específico para o grupo social, né, fragmentado. Na parte dos impactos e benefícios, nós temos as ações distributivas, água potável, as redistributivas, a reforma agrária, né? E, especificamente, as regulamentatórias, temos o voto obrigatório, o Código Florestal, enfim, são exemplos de programas de políticas públicas nacionais alinhadas ao ODS. Por outro lado, saindo do aspecto de público, de governo, nós temos alguns mecanismos, já entrando no aspecto da ISO, que são importantes. Por exemplo, nós temos os acordos regionais, né? Os painéis, por exemplo, do World Trade Organization e do GATT, né? São importantes protocolos para a regulamentação do comércio, né? Por meio das organizações intergovernamentais, nós temos a ILO, né? A adoção de regulamentos internacionais, nós temos o FDA e a adoção de normas internacionais, e aí sim entra a ISO, não é só a ISO, tem também as normas, por exemplo, da Comunidade Europeia sobre Toy Safety, mas aí nós temos aí a ISO e o principal exemplo de um padrão que gerou um aspecto mundial, que foi a ISO 9000. Né? O papel da ISO de atuação da BNT. Eu vou falar um pouco de novo sobre a ISO 9000, eu sei que o Nádio ele é o nosso grande mestre dessa área, mas sem a ISO 9000, pessoal, não teria globalização. Imagina que essa escova de dente aí, feita em 10 países, e se a inspeção fosse, como no passado, comecei minha carreira como inspetor de qualidade, eu viajava para poder verificar se os produtos estavam conformes por meio de métricas locais. Imagina hoje você fazer uma escova de dente com mais de 20 países, né? Então, você tem aí, no caso, 10 países. A França faz os carregadores, os americanos fazem as embalagens, isso tudo é montado
numa operação em São Paulo. Né? Se não tivesse normas, em especial, se você não pudesse terceirizar a inspeção, que foi o caso da ISO 9000, é uma terceirização da inspeção, né? A certificação, você funciona como, né? Você não teria como viver um mundo globalizado. Né? Os custos de transação seriam muito elevados. Normalização, ao contrário do que se pensa, não começou na indústria, sempre começou com normas éticas, tá certo? A pesagem de alma, né? Ainda na época do Egito, era uma preocupação ética, né? Os incêndios, as batalhas navais, todas elas levaram aliás, a Bíblia fala, né? O peso justo é a satisfação do Senhor, né? Então, a normalização começou com a preocupação com as medidas éticas, seja nos pesos, seja nas pessoas se são boas ou são ruins. E no caso das normas, elas foram buscar inspiração em 3 grandes blocos. O movimento da qualidade, né? Que isso gerou toda a série dos 9000. As convenções da ONU, que levou a série 14.000 e hoje a série 45.000, que é Saúde e Segurança, que surgiu com a OSHA 18.001. E a parte as normas da OIT inspiraram o Global Compact, o Social Accountability e, recentemente, a ISO 26.000. Né? Então, as normas de qualidade ambientais e sociais, elas se inspiram nos grandes movimentos internacionais. Né? Hoje, a quantidade de normas visando certificação ou modelos gerenciais é muito além da 9.000. Nós temos a 27.000, que fala de saúde, de informação de segurança, a 50.001, que fala de gestão de energia, a 121, eventos sustentáveis, a Olimpíada de Tóquio, por exemplo, foi certificada na 20121, 14.001, que é um clássico do meio ambiente, 37.001, anti-bribery, 45.000, que é a família de saúde ocupacional, e a 22.000, que é a questão de segurança alimentar. Né? Bom, o que é que vem por aí? Já chegando nos finalmente, né? Essa aí é a equipe internacional da BNT. Eu sou o executivo de Relações Internacionais. A Thalita é a brasileira que está na ISO, representando a BNT, fica em Genebra. A Thalita é uma coordenadora nacional. O Mário é o presidente e o Ricardo é o diretor-geral da BNT. A BNT tem feito esforços significativos para poder atuar em consonância com a questão dos ODS. Nós temos participação relevante em economia circular, participação da CNI, participação da Braskem. Nós temos participação relevante, no caso da Carina, participa de igualdade de gênero. Hidrogênio Verde é uma iniciativa brasileira da ISO. Deforestation, que é para combater o desmatamento florestal, também iniciativa brasileira na ISO. E o ESG, o ESG, o ESG, que é o Environmental Social Governance, que é a grande discussão do momento, eu sou presidente disso na ISO. Então, o Brasil tem estado alinhado com as grandes novidades em linha com os desafios do desenvolvimento sustentável, quer seja na preservação de florestas, quer seja na igualdade de gênero, quer seja na questão dos resíduos sólidos. Vem aí uma proposta, aliás, já está em proposta, em votação, feita pela Dinamarca, que consiste em fazer uma MSS para implantação de SDS nas empresas, em qualquer organização. Vou falar assim, em linguagem bem simplificada, a ISO 9000 de implantação do SDS. Né? SDS são os ODS, né? Em inglês. Então, existe uma iniciativa, isso tem votação, ainda não está pronto. Né? Mas é um caminho, é uma tentativa da Dinamarca de criar uma norma, seria um PS, uma norma única, focada na implantação dos ODS. Bom, acho que falei dentro do tempo, é isso aí. Fico muito honrado e aguardando ansiosamente pelos meus colegas e pelas perguntas. Um beijo para vocês. Está sem som Ok, já. Cajá.
Ok, Cajá, muito obrigado aí. Então, agora a gente, na sequência, temos um desafio, já que nós estamos na Academia Brasileira da Qualidade, temos que ter qualidade no tempo. Então, vamos ver se cada um agora, né, usa os 10 minutos, já são 9h31 agora, então eu passo para o Nigel, para a sua apresentação. O som, Nigel. Eu achei que alguém ia me abrir o microfone e eu tinha que fazer pessoalmente, mas está ótimo. Então, só um segundo, peço desculpas. Ok. O Cajá falou muito sobre normalização e os ODS de forma geral. Eu vou falar mais especificamente sobre as normas dos sistemas de gestão, com foco no desdobramento dos ODS e a implementação efetiva dos ODS. ISO, como o Jorge comentou, tem mais de 20 mil normas internacionais publicadas e contribui para praticamente todos os ODS, principalmente ODS 9, que fala de desenvolvimento industrial, inovação e infraestrutura da qualidade. Toda essa história, para mim, começou, na realidade, com dois grandes eventos em 87. A publicação da ISO 9001 e a publicação do relatório Nosso Futuro Comum, o tal de Brundtland Report, que definiu o que quer dizer desenvolvimento sustentável, né? É aquele desenvolvimento que faz com que possamos atender às nossas necessidades e expectativas, guardem muito bem essa frase, sem comprometer as necessidades e expectativas das futuras gerações. Então, guarde também esta frase. Falei de dois grandes eventos, mas na realidade eram 3 grandes eventos, porque foi o dia que nasceu a minha filha mais velha, a Stephanie. Vamos para frente, vamos dar sequência 20 anos mais para frente. 2015, mais 2 grandes eventos. A publicação dos ODS e a publicação da revisão mais nova da ISO 9001, revisão de 2015, do qual eu tive a honra de ser o presidente da comissão técnica da ISO, que coordenou esse projeto de atualização da ISO 9001. Então, essa versão da ISO 9001 é a versão que atualmente está em vigor. Eu queria puxar uma frase que eu acho super importante, que a adoção de um sistema de gestão da qualidade é uma decisão estratégica que pode ajudar a melhorar seu desempenho global e proporcionar uma base sólida para iniciativas de desenvolvimento sustentável. ISO 9001 não é uma norma de desenvolvimento sustentável, vou deixar isso bem claro, mas de forma a base para poder agregar outros elementos num sistema de gestão bem disciplinado. E, para ser honesto, é a porta de entrada da maioria das empresas nesse mundo de sistemas de gestão. Não quero entrar num aspecto muito teórico, mas vamos só lembrar que o que nós queremos dizer com a palavra qualidade é o grau de satisfação de requisitos que são necessidades e expectativas expressas, implícitas ou obrigatórias, por lei, por exemplo, dado por um conjunto de características que são elementos diferenciadores. Pode ser física, pode ser sensorial, comportamental, etc. Pode se aplicar a produtos, serviços, processos, pessoas e organizações. Mas aí nós vamos perguntar necessidades e expectativas de quem? E aí que vem a questão de sustentabilidade. As necessidades e expectativas de futuras gerações estão sendo atendidas, além das necessidades e expectativas de nós, como a geração atual, em termos de produtos e serviços, etc., etc. Então, todos nós temos esse sonho, um mundo sustentável, o famoso tripé, desenvolvimento social
sustentável aí. Mas só sonhar não adianta, não leva a gente para frente. Né? Eu tenho muito orgulho dessas fotos, o jovem Nigel Croft aí, nos pés do mestre, grande guru, Dr. Deming. Mas o Deming acertou quando ele falou como poderíamos viver sem objetivos e esperanças. Todos nós temos nossos sonhos, desejos, planos, mas uma meta que está fora do alcance somente vai gerar desmotivação e frustração. E olha, gente, o último relatório dos desempenho dos ODS está alarmante. O Guterres, o atual secretário-geral da ONU, falou que os ODS estão em crise. Né? Então, para poder resolver isso, como dizia Deming, sempre estabelecer um objetivo, tem que pensar no método para alcançar aquele objetivo. Né? Através de que método que vamos alcançar esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu sou um pouco suspeito para falar, mas para mim o método é através de um sistema de gestão, que é o conjunto de elementos interrelacionados, interativos, para estabelecer políticas e objetivos, bem como os processos para alcançar os objetivos. Ou seja, interação entre processos para gerar resultados. Né? Sejam esses resultados produtos e serviços conforme requisitos do cliente, caso ISO 9001, seja cuidar do meio ambiente, 14001, seja cuidar da saúde e segurança dos trabalhadores, 45001, etc. Então, aqui é apenas um panorama muito rápido sobre diversas normas de gestão e outras que podem ajudar a apoiar os ODS. Nós temos no crescimento econômico, temos as normas ISO 9001 e seus derivados setoriais, nós temos a parte de integridade ambiental e nós temos toda a parte social, compras sustentáveis, normas anti-suborno, normas de gestão da energia, etc., etc. No ano passado, no G20, na Itália, voltou a plena cena a questão dos ODS. Aí dá para ver lá em cima, People, Planet, Prosperity, que é o fundamento dos ODS. O Cajá já mencionou, então não vou repetir, tem essa norma de uma nova, aliás, uma proposta de uma nova norma de sistema de gestão dos ODS, seguindo o tal do anexo SL, a estrutura comum para todas as normas do sistema de gestão da ISO, do qual hoje eu presido desse grupo de coordenação técnica para as normas dos sistemas de gestão ao nível da ISO. Então, isso vai ser evoluído, vai ser desenvolvido nos próximos 2 anos. Pode até dizer que veio um pouco tarde demais, mas é uma iniciativa que vai, eu acho, levar para frente. Mudanças climáticas. O grande X da questão hoje em dia, ISO fez a declaração de Londres no final do ano passado e colocou no seu plano de ação o papel super importante de normas de sistemas de gestão da ISO. Vocês que conhecem, qualquer norma do sistema de gestão da ISO começa, os requisitos começam abordando o contexto da organização. Quais são as necessidades e expectativas das partes interessadas? E claro e óbvio que essa questão climática entra nesses 2 elementos e estamos analisando a possibilidade de fazer mudanças do tal do anexo SL para qualquer norma do sistema de gestão para abordar isso. Também orientações para quem escreve as normas de gestão. Enfatizamos que partes interessadas incluem futuras gerações. Tem vários guias internos da ISO para abordar a questão da sustentabilidade, mudanças climáticas, e tem um novo IWA, International Workshop Agreement, sobre princípios orientadores para Net Zero. Então, para concluir, a ISO tem muitas normas de sistemas de gestão para apoiar os ODS. Aí tem uma lista de algumas dessas normas não é totalmente completa.
Use as normas com sabedoria, por favor. Elas podem ajudar a promover os ODS através de um sistema de gestão da qualidade, que eu chamaria sistema de gestão da qualidade ampla. Muito obrigado pela atenção. Espero um debate rico indo para frente. Eu vou devolver a palavra para Jairo. Obrigado. Ok, Nigel, muito obrigado aí. Eu acho que foi muito boa esse panorama que nos deu, você e o Cajá, sobre... Então, agora eu passo a palavra para a Annelise. É com você agora, Annelise. Bom dia a todos. Estou aqui meio no escuro, porque queimou uma luz, mas espero que vocês estejam me ouvindo bem. Estão me ouvindo? Então tá bom, tá ótimo. Bom, gente, que prazer estar aqui com vocês falando sobre qualidade e ODS, né? Eu sou administradora da graduação ao doutorado, acredito muito no potencial de gestores da administração privada, da administração pública, em resolver vários dos problemas que a gente, como humanidade, enfrenta. Então, eu sou daquelas bem... que acreditam mesmo no papel da gestão, no processo de gestão, como um processo que nos ajuda a superar vários dos desafios que a gente tem como sociedade. E aí, para falar sobre esses desafios, né, a gente tem um eixo que a gente pode usar, um fio condutor que a gente pode usar, que são os ODS, né, que a essa altura vocês já ouviram Cajazeira, vocês já viram Nigel, né, vocês já ouviram Jairo, então acho que não temos dúvidas sobre a importância dos ODS. Os ODS, de uma maneira geral, eles são 17 grandes objetivos compactuados aí entre nações, entre empresas, municípios, ONGs, enfim, vários atores da sociedade, 17 objetivos de que, se a gente atingir, estaremos melhores como humanidade. Então, eles são muito aspiracionais, num certo sentido, eles indicam caminhos, né? Um caminho que a gente, como sociedade global, pode se engajar coletivamente e, se atingidos, nós melhoraremos. Então, esses são os ODS, eles são muito importantes como uma agenda unificadora, né? Como um caminho a ser perseguido. Muito bem. Mas, para que eles, como já foi dito também pelos meus colegas, para que eles efetivamente saiam do sonho e cheguem na realidade, é importante que todos nós que nos comprometemos com os ODS efetivamente os implantemos. E aí, obviamente, os diversos países no mundo vão ter seus diversos desafios aí de implantação de cada um desses 17 objetivos. Por exemplo, um estudo da própria ONU mostra para a gente que no Brasil, um dos ODS que mais o ODS talvez que mais avançou foi aquele relacionado à energia renovável. Entretanto, nós temos aí desafios importantes com relação a outros dos ODS, como, por exemplo, o de erradicação da pobreza, né? Então, temos vários desafios aí no dos ODS no Brasil, mas aquele que mais avançou no Brasil, segundo o estudo da ONU, foi esse da energia renovável, porque ele carrega junto com ele uma agenda de investimentos, né, uma agenda de implantação do setor privado. Então, toda vez que existe essa parceria com o setor privado, a gente vê um avanço efetivo na implantação dos ODS. A Fundação Getúlio Vargas, eu acho que vários de vocês nos conhecem, né? Mas a FGV tem várias escolas. A gente tem a escola de economia, a gente tem a escola de administração, de direito, de matemática, relações internacionais, agora contabilidade. Então, nós somos, na verdade, um grande centro que nos ajuda, né? Que ajuda o país, porque nós somos uma das principais escolas, né, formadoras aí de pessoas que vão trabalhar nas empresas, que vão trabalhar no setor público, né? Então, a FGV entende a importância dos ODS, então nós temos incluído os ODS e reflexões sobre os ODS e sobre os 10 princípios do Pacto Global, né, que estão relacionados aos ODS, em vários dos nossos cursos, das nossas ementas, né, em várias disciplinas, tanto na graduação como na pós-graduação. Então, a FGV tem feito um esforço ativo nos últimos anos, esforço esse que só vai aumentar, no sentido de trazer os ODS e os 10 princípios do Pacto Global, que fazem parte desse esforço coletivo para os ODS, em diversos cursos, de novo, tanto de graduação
como de pós-graduação, porque como escola a gente entende que é nosso papel também contribuir para a formação desses profissionais, quer eles vão trabalhar no setor privado, no setor público, em bancos, não importa, né? Mas na compreensão do seu papel como profissionais no avanço da agenda dos ODS. Então, isso é uma coisa que está acontecendo na FGV, não é de agora, e para a gente é muito importante. Então, eu vou falar agora mais especificamente do meu pedaço aí desse latifúndio, porque eu sou professora lá, né, dou aula no mestrado, oriento alunos, e as minhas disciplinas estão mais relacionadas à gestão, né? Então, eu dou disciplina aí de planejamento estratégico, tudo relacionado à sustentabilidade. Então, como o planejamento estratégico nos ajuda a avançar na gestão para a sustentabilidade, como incluir sustentabilidade na gestão empresarial estratégica, e também toda a discussão sobre finanças, a relação entre finanças, sustentabilidade, estratégia, né? Então, como essas coisas podem dialogar de uma maneira que faça sentido para as empresas. E aí, cabe a nossa reflexão. Como os ODS podem ser incluídos na gestão empresarial, né, nas preocupações dos gestores, de tal maneira que eles sejam incorporados na gestão, mas façam também sentido para o negócio. Como fazer essa mediação? O Nigel ele já trouxe aqui o método da gestão, como é importante incluir indicadores de desempenho, PDCA, mas ainda assim falta um eixo condutor, porque os ODS eles são inspiracionais, eles são uma grande agenda, e eu, como gestor, eu tenho objetivos ali que precisam ser bem definidos. Então, como que eu faço essa conexão entre ODS e esses objetivos? E, para isso, a gente tem um conceito essencial, que é o conceito da materialidade, que é olhar para os ODS, né, entender cada um daqueles 17 objetivos do desenvolvimento sustentável e quais deles são mais materiais para o meu negócio, ou seja, quais deles o meu negócio tem uma relação direta. E aí sim eu posso estabelecer essa relação direta de contribuição para esses ODS e pensar, né, em indicadores de desempenho, estabelecer um planejamento estratégico, estabelecer caminhos que sejam muito efetivos, mensuráveis, relatáveis, para que o meu negócio possa contribuir para os ODS de uma maneira efetiva, trazendo para isso qualidade. Porque qual é hoje um dos grandes desafios da agenda de sustentabilidade que a discussão sobre a ODS está inserida? O famoso greenwashing, né? Então, eu me comprometo de uma maneira muito genérica como organização com os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Esses são temas muito importantes, então a gente, como empresa, quer se engajar com isso e para aí, né? Ou não entrega nada, ou fica uma discussão muito vaga. Isso hoje é muito mal visto, isso é visto como greenwashing. Então, para evitar o greenwashing no compromisso com os ODS, a gente traz todos os conceitos de gestão para qualidade, né? E a importância de se pensar quais temas, quais ODS são realmente materiais, estão mais ligados ao meu negócio, e eu, como gestor, então, posso pensar efetivamente mecanismos e caminhos para entregá-los. Com isso, eu encerro aqui a minha contribuição, espero que a gente possa falar mais sobre esse assunto. Obrigado, Annelise. Recuperamos o tempo. Eu tento falar rápido. Para... O tempo é um recurso não renovável, né, Jairo? Exatamente. Exatamente. E uma coisa interessante, vocês estão percebendo a nossa estratégia, né, de colocar os dois homens no início para falar desse arcabouço, mas a gente sabe que para executar tem que ser mulheres. E é exatamente o fato de a gente ter vocês duas aqui no final falando mais da execução. Então, eu passo, Deise, aqui a palavra para você. Obrigada, Jairo. Eu digo assim, o desafio de quem fala, né, no final da fila é sempre maior, porque, né, tanto conteúdo que já foi falado aqui, vamos ver o que eu vou trazer de diferente, né? Mas gostei muito, né, da abordagem, né, que cada colega colocou nesse painel, com certeza, né, um ponto de vista diferente, né, e aqui eu acredito que, né, essa minha última fala aqui vai complementar isso tudo, né, a professora Annelise também trouxe essa perspectiva dos ODS, né, da Agenda 2030,
né, em especial sobre essa visão da iniciativa privada, e aqui eu trago esse contexto, né, voltado à questão dos órgãos públicos, né, em especial das prefeituras, né, então vamos falar de norma, de ODS, de cidadão, de Agenda 2030, vamos fazer uma mistura e ver o que sai disso, né, então pode colocar os slides, por gentileza. Então, vamos lá. Então, integrando a ISO 9001 e os ODS, né, o exemplo da ISO 18091 para prefeituras, né, então agradeço em especial aqui meus colegas também que atuam comigo, né, na comissão especial da BNT, trabalhou, né, essa segunda edição agora da norma 18.091, que foi publicada agora em março, né, nós iniciamos esse trabalho lá atrás, né, há quase uma década, né, da Agnino, coordenador do nosso, né, dessa nossa comissão especial, Odécio Branchini, eu sei que eles estão aqui nos bastidores acompanhando também, né, a programação desde ontem, o Renato Lee, então são meus colegas dentro dessa comissão onde a gente trabalha, né, essa questão da norma 18.091, né, que é a 9.001 para prefeituras. Então, vamos entender um pouquinho mais esse contexto. Então, a primeira pergunta que eu deixo, né, para a gente pensar juntos, né, como será esse Brasil que queremos, né? Então, eu coloquei aqui, né, uma resposta bem audaciosa, né, um Brasil que alcance e ultrapasse as metas da Agenda 2030, né? Eu acho que é o sonho, né, de todos, assim, de ver todos esses ODS de fato, né, com as metas, com esses indicadores sendo alcançados. E como eu, cidadão, posso contribuir para isso, né? Então, de que forma, né? Eu sei que desde ontem nos painéis foi colocado muito a importância, a necessidade, né, da participação da sociedade civil, da participação cidadã. E eu venho aqui como representante de uma instituição nacional, que é o Sistema, o Observatório Social do Brasil, o Sistema OSB, que representa, né, esse trabalho todo junto à sociedade civil, com a participação de voluntários, de cidadãos, né, em várias cidades aí do Brasil. Então, a resposta para isso, né, como que eu posso contribuir exercendo de forma plena o meu papel de cidadão no município que eu escolhi para viver? Porque, vou trazer aqui, né, um recorte, uma frase do Dr. Carlos Gadsden, do FIDEGOC, que trabalha 18.091, né, a nível mundial. Então, por que normatizar governos, né? Por que falar de ISO 9001 para prefeituras, né? A resposta é muito simples, né? Porque os governos locais são os mais importantes provedores de qualquer atividade humana no planeta. Então, é dentro do município que, geralmente, eu, como cidadão, vou perceber a melhoria do serviço público, o alcance dessas políticas públicas, né, que nós vemos aí recortadas dentro dessa Agenda 2030. Então, como contribuir participando? Não existe outro caminho, né, para a gente ter respostas a essas questões todas que estão sendo trazidas, né, por esse seminário da ABQ esse ano, que não seja botar a mão na massa e fazer a nossa parte, né? Então, eu, como cidadão, como estou fazendo isso? E isso em todas as esferas, né, tanto no setor público quanto na iniciativa privada e assim no terceiro setor, na sociedade civil também. Então, existe espaço, existe necessidades, né, para que eu, como cidadão, participe, contribua, faça a minha parte junto a essas instituições, colaborando, trazendo ideias, entendendo as necessidades, as demandas, em especial entendendo o que são essas metas dos ODS, o que eu posso contribuir com isso. OSB, né, estou aqui representando o OSB nessa manhã. Então, o Sistema Observatório Social do Brasil, uma instituição da sociedade civil, sem fins lucrativos, disseminadora de uma metodologia padronizada para a criação e atuação de uma rede de organizações democráticas e apartidárias do terceiro setor, formada por cidadãos voluntários, né? A gente trabalha com foco na causa da justiça social e contribui para a melhoria da gestão pública, né? Estamos hoje em 17 estados e mais de 100 cidades. Então, né, aconselho quem quiser entender um pouquinho melhor dessa metodologia, de todo esse trabalho do Sistema OSB, temos vários programas, vários eixos de atuação, e o foco é colaborar com essa melhoria da gestão pública, né? Então, se existe essa pergunta, né, de como, né, como o Jairo colocou, como podemos sair dessa retórica, né, dessa visão conceitual e levar à prática, sem dúvida, é participando. Então, onde, né, nós nos conectamos com essa Agenda 2030? Então, né, temos em especial o ODS 16, que trata, né, a respeito da promoção de sociedades pacíficas, inclusivas, desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, né, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Então, em especial, nos conectamos com esse, né, em que meta?
a transparência, accountability, efetividade das instituições em todos os níveis, então, tanto iniciativa privada quanto pública, né? E o indicador em especial, né? Proporção da população satisfeita com a última experiência com os serviços públicos. Então, é um trabalho que nós, né, atuamos aí a nível nacional em rede para colaborar com isso, né? Então, assim, puxando um gancho também dos meus colegas aqui do que já foi colocado, inclusive nos painéis ontem, a gente também precisa sair daquele nível raso, né? A gente precisa se aprofundar, entender essa Agenda 2030, entender a meta, o indicador e como que nós estamos colaborando ou não com isso. Então, lá por volta de 2012, 2013, começou a ser trabalhado no Brasil, né, a questão da publicação da primeira versão da norma 18.091, e agora, né, do ano passado para cá, a comissão especial, né, que eu já citei, nós temos trabalhado, então, na segunda versão, que foi publicada agora em março desse ano, né? Então, o que é a 18.091, né, que eu sei que já tem sido falado em algumas lives, alguns eventos aí, às vezes as pessoas não entendem o que é. É a 9.001 para as prefeituras, né? Então, com um diferencial, ela tem alguns anexos que a diferenciam, né? Que complementam, que justamente fazem essa integração com a Agenda 2030 e com a participação cidadã. Então, ela é uma norma confiável para transformar a gestão, né? E acredito eu que todos entendem que isso é uma necessidade, né? Principalmente falando a nível municipal para as nossas prefeituras, né? Para os órgãos públicos de forma geral. Trazendo também um recorte da introdução da norma, né, um dos grandes desafios que a sociedade enfrenta hoje é a necessidade de desenvolver e manter a confiança do cidadão em seus governos, suas instituições, e ao enfrentar esse desafio, a prefeitura tem a missão de permitir o desenvolvimento de uma comunidade municipal socialmente responsável e sustentável. Né? Então, é um compromisso, é uma provocação, é uma reflexão trazida já na própria introdução da norma, né? Então, é possível construir redes de políticas públicas mais fortes, confiáveis e eficazes nos níveis nacional, regional e internacional, se, né, de novo, é um recorte da própria norma, se os governos locais adotarem sistemas de gestão da qualidade com o objetivo de melhorar os seus produtos e serviços públicos. Então, né, um tema, né, uma resposta para essa questão, para essa integração, né, e até, né, como a professora Annelise também colocou, a questão do eixo indutor, né, o que pode, de fato, então, levar à prática isso tudo. Nós não vemos de outra forma que não seja pela participação cidadã. Né? Então, o cidadão ele precisa entender o seu papel, né, e perceber que ele tem parte, ele precisa participar, colaborar nessa construção, nessa avaliação de políticas públicas. E a 18.091 ela vem trazer justamente isso, né? Então, no anexo A, né, qual que é a grande novidade dessa norma em relação aos seus anexos, né? Além de todo o texto da norma, na verdade, né, ela traz o recorte da 9.001 e ela traz uma adaptação para a linguagem da gestão pública municipal, orientando como que a prefeitura vai colocar em prática a 9.001. Então, no anexo A, ela traz esse diagnóstico, é uma ferramenta de avaliação da gestão das políticas públicas, onde nós temos 39 indicadores divididos em 4 grandes categorias, que eles são recortes dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, quando essa norma ela foi criada, ela foi pensada, e cada indicador desses 39 que temos no anexo A, ele representa um pedacinho, né? E muitas vezes até mais de um ODS dentro de uma mesma questão para a prefeitura avaliar o quanto ela está, né, avançou nesse tema ou não. Então, aqui um exemplo, né? Nós temos desde ontem, né? E, enfim, todas as questões que têm sido debatidas aí a nível mundial nos últimos tempos a respeito da mudança climática, né? Essa preocupação com o clima. Então, eu trouxe justamente aqui para a gente ver um exemplo de um indicador, né? Então, ações para mudança climática e educação ambiental. Então, a prefeitura ela vai ter esse olhar, né, de verificar em que estágio ela está, vermelho, amarelo ou verde, né? Obviamente, o ideal é que todas cheguem nesse verde, né? Então, aqui é só um exemplo para a gente ver como que funcionam esses indicadores. Então, eu vou avançando, com certeza não vai dar para dar muitos detalhes aqui, mas a questão que eu quero deixar, já indo para o final, é o que a prefeitura precisa fazer, né? Olhando, então, para ela poder fazer esse diagnóstico, realizar essa avaliação, inclusive convidando o cidadão. E o como fazer vai estar, né, o anexo B sugere, né, que ela tenha um sistema de gestão estruturado
para poder coordenar, né, toda essa gestão pública municipal, essa governança, essa atuação para que ela possa oferecer os serviços públicos, né, à sociedade. E também outra inovação é o anexo C, trazendo o papel do observatório cidadão, ou seja, como que a sociedade civil, então, vai contribuir para essa agenda, né, para essa discussão, para esse olhar, né, de como que o cidadão está recebendo esse serviço público. Então, já temos o que fazer, o como fazer a implementação de um sistema de gestão sólido, né? Então, essa é a grande sacada aí da ISO 18091. Então, né, e lá na introdução dela, também finalizando aqui o último slide, né, a busca da qualidade da gestão é uma escalada. Então, justamente, ela tem essa visão, né, de que para alcançar, inclusive, modelo de excelência, né, outras metodologias, a 18091 ela acaba sendo uma base, né, uma linha mínima de confiabilidade para que, né, o cidadão, a sociedade perceba essa prefeitura como um governo local confiável. Agradeço e devolvo a palavra ao Jairo. Ok, Deise, muito obrigado aí por essa explanação ainda, partindo exatamente para a execução. Eu estou acompanhando aqui as conversas, o chat aqui, realmente está bem dinâmico, né? E eu tenho uma pergunta aqui já, que eu gostaria, quer dizer, juntando algumas delas, eu gostaria aqui, já que a gente tem, né, os participantes, né, mundiais, né, de toda essa movimentação das normas ISO e também, quer dizer, ligada à gestão pública, no caso a Deise, e depois a academia, eu faço a pergunta, o que explica, então, esta inércia quase que generalizada para fazer os ODS acontecerem? Eu gostaria de colocar essa pergunta para o Nigel, né, que tem tido eu diria, essa caminhada internacional, participando desse. O que é que acontece no mundo aí? Porque o que a gente percebe, como foi bem dito aqui, ele poderia, para os governos, fazer parte, né, servir de base para os programas plurianuais, né? Quer dizer, plano de governo e plano de Estado. A gente pode ver, nas empresas, pode utilizar no planejamento estratégico. E, para o cidadão, o exercício da cidadania. Agora, o que explica, então, essa inércia? O que eu diria, duas coisas. O panorama global, não há, ao meu ver, não há desenvolvimento sustentável sem desenvolvimento econômico. Duas coisas têm que ir de mãos dadas. Nós tivemos dois grandes imprevistos nos últimos anos, principalmente Covid e a guerra da Ucrânia. Isso tem feito com que muitos países, principalmente na Europa, tenham colocado os ODS do banho-maria sem essa grande preocupação. Houve uma oba-oba muito grande na semana retrasada, quando o novo primeiro-ministro anunciou que não ia mais para Cairo, para Sharm el-Sheikh, para a COP27. Isso gerou um revolto geral, ele deu volta para trás e acabou indo. Tem que ter a vontade política de reconhecer a importância que agora está o momento certo. Não tem mais como voltar atrás. Então, é isso junto com uma aceitação de que realmente os ODS não são nada mais do que a disseminação de uma cultura de qualidade ampla. O Jorge colocou muito bem, estamos falando em políticas, nós estamos falando em governança. Da minha parte, eu falei mais na parte de implementação ao nível sistêmico, ao nível tático, mas, acima de tudo, tem que ter vontade política de fazer isso. Tem que desenvolver as políticas que estimulam as pessoas a tocar essa bola para frente. Ok, Nigel. Eu tenho outra pergunta aqui, feita pelo Luiz Gianello, para a Annelise. Ele fala um pouco, né, também dessa atuação, Annelise, muito boa que você tem feito. Isso, para mim, foi um ponto muito positivo de já levar isso para a academia, né? Agora, isso foi uma ação para a academia. Agora, a pergunta que o Luiz faz, né? Quer dizer, o que você sugere ao governo e à sociedade
para que a grande massa da população, né, se movimente, se mobilize para isso? Opa, essa pergunta é boa, né? Pergunta de $1 milhão. Eu vou respeitosamente discordar um pouco de vocês. Assim, eu não acho que os ODS não estejam assim, claro, se a gente pega o ODS tal como eles estão colocados, e a gente pega esse relatório da ONU que eu mencionei, onde ele fala que o relacionado à energia renovável é um dos que, né, é o que mais avançou no Brasil, a gente fica um pouco decepcionado. Mas se a gente pega o que os ODS representam, se a gente vai na essência do que eles falam, né, da agenda que eles trazem, uma agenda de paz, uma agenda de redução de pobreza e desigualdades e por aí vai. Vários deles eu entendo, pelo menos assim, na parte que é a parte que eu mais trabalho, que é de finanças e do setor privado, né, um olhar mais de planejamento estratégico e financeiro, eu percebo que globalmente eles têm avançado. Não com esse nome, não exatamente dessa maneira, mas eles têm avançado. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, hoje, o que a gente chama de agenda de finanças sustentáveis, ou seja, uma agenda de investimento financeiro basicamente privado, que tenha preocupações de natureza ambiental, social e de governança, porque a agenda ESG, ela se encontra, né? Existe uma conexão entre a agenda ESG e a agenda dos ODS. Hoje, isso já representa cerca de $35 trilhões no mundo, né? O investimento global, a agenda de investimentos global que incorpora elementos socioambientais. Isso representa mais ou menos 30% do mercado investidor. Alguém pode achar pouco, alguém pode achar muito, mas a gente está falando que 30% do mercado investidor global já aporta preocupações de natureza aí, ambiental, social e de governança que tem conexão com os ODS. Né? Quando a gente vai para a política pública, por exemplo, na União Europeia, há uma discussão muito relevante já desde 2020, né, que é o que a gente chama da taxonomia da União Europeia. A taxonomia da União Europeia é um conjunto de regulações, então a gente está falando de lei, tá? A gente não está falando de um desejo, tá? É uma lei voltada para empresas e para o setor financeiro, para que eles reportem as suas atividades e como as suas atividades contribuem positivamente ou não para 7 objetivos ambientais que também, e tem um lado social, e essas coisas também são possíveis de serem alinhadas aos ODS. E aí, essa necessidade de relatar como as suas atividades produtivas se relacionam com esses objetivos sociais e ambientais, elas têm implicações para o setor financeiro, então o setor financeiro tem um conjunto de regulações importantes a serem cumpridas nesse sentido, e as empresas também. Então, a gente vem visto... Aí, quando a gente vai para os Estados Unidos, tem uma série de regulações também avançando nesse sentido, e no mercado financeiro brasileiro, a mesma coisa, Banco Central do Brasil, Conselho Monetário Nacional, quando a gente vai para o mercado bancário. Então, eu queria dizer para vocês que, no geral, às vezes a gente pode olhar o quadro como um todo e ficar um pouco preocupado, e a gente deve ficar preocupado, e sem dúvida nenhuma a gente deve nos esforçarmos como sociedade para, né, empurrarmos essa agenda. Mas se a gente olha o filme, né, nos últimos, talvez, 5 ou 10 anos, eu entendo que houve avanços importantes. Pelo menos assim, na parte que me toca mais, que é não tanto de política pública, nem, né, acho que temos especialistas aqui para falar de política pública, não vou nem me arvorar para falar sobre isso, mas do ponto de vista privado, eu acredito que a gente tenha tido, sim, avanços. Tá ok, Annalise. Obrigado aí pela sua resposta. Eu vou juntar algumas perguntas, eu tenho uma assim que serve de base, que é a da Júlia Ramalho. Né? A Júlia fala que é muito importante levar a qualidade para o nível municipal. E é importante também o entendimento, né, do cidadão, né, sobre seus direitos, mas também sobre seus deveres. Né? Eu acho que isso é importante. Né? E um ponto que a gente sabe é que daqui a 2 anos nós temos eleições municipais. Né? Será que a gente não poderia, né, agora tentar fazer uma mobilização? São eleições em 5.300 municípios do Brasil, quer dizer, que ação efetiva nós poderíamos, Deise, fazer
com relação a isso, para tentar sensibilizar o país como um todo, para fazer as coisas acontecerem. Quer dizer, eu acho que isso precisa ser a plataforma de todos os candidatos a prefeitos. Por quê? Né? Como você disse, as coisas acontecem nas cidades. As empresas estão nas cidades, né? Quer dizer, a cidade é exatamente o ponto. Então, nós temos essa grande oportunidade aqui. 2 anos temos eleições municipais. Como fazer para que isso aconteça? Muito bem. De novo, aquela pergunta de milhões, né? Bem fácil de responder. Bom, Jairo, assim, pelo sistema USB, a gente tem um trabalho bem amplo, até voltado à questão do voto consciente, tem toda uma questão também de carta compromisso aos candidatos, né, a prefeitura também, que a gente faz, né, nesse trabalho, no ano, né, da eleição, a gente trabalha essas questões, mas a gente sabe que a gente também precisa ir além, e a sociedade civil, ela também precisa, né, tanto assim, da abertura, né, do poder público para que isso aconteça, e apoio também da iniciativa privada, de instituições de ensino, porque parece que muitas vezes, né, o nosso pedido, né, a gente coloca nessa carta compromisso, né, para que ele entenda, né, a importância da melhoria da gestão pública com a utilização de normas, por exemplo, mas a gente sabe que precisa de mais força, de mais eco, né, de mais pessoas, de mais instituições fazendo essa cobrança. Então, com certeza, né, dá para fazer um trabalho aí, né, para esses próximos 2 anos, para que isso chegue nesses candidatos aí na próxima eleição. Né? Temos atuado também junto até né, os órgãos de controle, né, que também entendem a necessidade dessa melhoria da gestão pública, né, para que a gente tenha resultados nesses indicadores sociais, e em especial da Agenda 2030. E algo que também a gente tem visto sendo trabalhado desde já, é a questão de integrar, né, foi até colocado por você agora há pouco, a questão de integrar essa Agenda 2030 nos PPAs, né? Então, quando a gente amarra com o orçamento, a coisa fica mais séria. E eu não posso deixar de citar 2 exemplos que temos no Brasil, né, da primeira implantação da 18.091 na sua primeira versão, que foi no município de Pinhais, né, onde né, o colega lá, o Edson Gelinski, fez todo esse trabalho, inclusive integrando os ODS, né, a Agenda 2030 nos instrumentos de planejamento do município, e hoje temos, né, com essa segunda versão, o município de Sobral, né, também realizando, né, posso citar o nome da nossa colega Silvia Cataloca fazendo esse trabalho também. Então, lá já existe uma amarração com o próprio PPA. Então, esses candidatos aí da próxima eleição, eles já têm que entender que isso não pode ser só promessa de campanha. Não pode ser só né, o discurso de campanha, tem que ser algo realmente levado a sério, levado à prática e colocado nos instrumentos de planejamento do município. Então, precisamos de força, precisamos ampliar essa comunicação, trabalhar o ODS 17, né, para que entre as instituições envolvidas com toda essa pauta aqui na BQ, nesses 2 dias fantásticos, a gente possa assim, ter mais força para levar isso aos candidatos do próximo pleito, né, daqui a 2 anos. Ok, Deise, obrigado. Agora eu tenho uma pergunta aqui, que eu também juntei aí, já que o Cajazeiro é bem enfático em tudo. Eu queria ontem, a gente viu que no dia de ontem, né, na manhã de ontem do nosso seminário, falou-se muito em greenwashing. Então, o que é que você vê, Cajazeiro, participando também de todos esses fóruns internacionais, né? O que é que está sendo feito? Porque, na realidade, se tira uma foto junto com a criança pobre, se tira uma foto, né, e acha que está resolvendo o problema. Quer dizer, está sendo utilizado muito para fins marqueteiros. O que é que você vê? Como é que está sendo atacado, eu diria, pelo sistema de normas e também pela ISO? Obrigado, Jorge. A pergunta é bem interessante. Deixa eu fazer só um adendo aqui. Eu queria, há bem alguns meses, eu tive na banca na GV aí com a banca do Aron, né? O Aron é um amigo meu de longa data, né? Ele estava lá também, e por coincidência nessa banca estava o Manzoni, né? Que foi meu colega do doutorado. Então, eu fiz essa análise que deve conhecer bem os meninos aí, né? A dupla dinâmica, Manzoni e Aron, e a tese dele, justamente, a tese do Aron, embora fosse um doutorado profissional,
ela abordava a questão do ESG e abordava a questão do laundry, né? Do social laundry ou do green laundry, vamos chamar de lavagem do jeito que a gente quiser. De fato, há pouco tempo saiu a pesquisa do IDEC dizendo o seguinte: olha só, 2/3 das declarações ambientais em rótulos do Brasil são falsas. 2/3. Vou dar um exemplo clássico. Este frango não contém hormônio. Como qualquer frango no Brasil não tem hormônio, porque é proibido por lei. Então, isso é uma declaração, apesar de verdadeira, completamente... O brócolis ético, né? O brócolis ético é um negócio sensacional. Eu nunca vi da minha... O que é um brócolis ético, né? É um rótulo, né? Há pouco tempo eu vi também uma sensacional, a camisinha vegana, né? É um negócio feita com látex orgânico. Você vê essas maluquices todas são iniciativas organizacionais ou por empresas buscando se identificar com uma agenda que podemos chamar aqui de ESG ou parecer sustentáveis à luz da sociedade, tá certo? E isso é uma preocupação enorme na ISO. A ISO abriu um grupo, e eu sou o presidente, para pegar todos os padrões de ESG, que existem vários, por exemplo, o GRI, o próprio Global Compact, que inspira um padrão, né? E tornar essas declarações nesses padrões legítimas, tá certo? Ou seja, usar o instrumento do casco. O casco é o Conformity Assessment, é o órgão da ISO, o órgão que regula ou tenta regular as auditorias, né, da credibilidade, focar isso nas questões de ESG para garantir credibilidade das declarações ou dos claims, né, como são chamados em inglês. Isso é importantíssimo, porque o ESG, queira ou não queira, para mim, ele é uma grande sacada, porque é uma visão econômica. E, no fundo, o que vale mesmo, infelizmente, é a grana, né? Aquele famoso ditado americano: siga o dinheiro, né? Follow the money. É lá que as coisas acontecem. E a agenda ESG consegue transformar para as ações, para os empréstimos, as perspectivas sociais, governança e ambientais. É por isso que eu digo que essa padronização que a gente propõe, por meio da sua atuação a partir de agora, ESG, associado com esse arsenal de normas que nós debatemos aqui, todas elas, pode garantir realmente um combate para a questão da lavagem verde ou social. E, para terminar, eu quero lembrar que a 14.021 é uma norma esquecida, mas é uma norma que trata sobre declarações ambientais, né? Acho que se fosse enforcement, se fosse obrigatória o uso da 14.021, nós teríamos aí esses 2/3 de bobagens ambientais, pelo menos tentando não confundir tanto o consumidor. O Nádio mesmo é um grande comprador de brócolis ético, tá certo? Ele já me falou que ele paga mais caro, inclusive, 15% pelo brócolis ético lá, para fazer o seu fish and chips com brócolis. Ok, Cajá. Inclusive, você me lembrou uma coisa que eu tenho ficado indignado quando eu vejo propaganda em TV, em revista, a empresa dizendo: eu me comprometi a ter net zero em 2040. Aí eu digo: 2040 já era, coloque sua meta para 2023, 2024, o que é que eu vou fazer para agora botar uma meta lá na frente simplesmente para fazer marketing, né? Quer dizer, não seria bem por aí. E já chegando ao final, eu queria aproveitar uma colocação da Mônica Araújo de Sá, que ela fez aqui. Ela colocou muito simplesmente: tudo preparado para a humanidade decolar, mas tem que implementar. Gratidão aos palestrantes pela excelente abordagem dessa manhã. Top, top, top. Então, eu queria aproveitar, já para chegar ao final, e pedir para cada um fizesse as suas considerações, quais as suas recomendações para, né, diversos setores, seja governo, seja empresa, seja humanidade, para que realmente a gente faça as coisas acontecerem. Já finalizando o nosso painel. Começa pelas meninas. Annelise.
Pois é, para realmente acontecerem, eu volto naquilo que eu falei sobre materialidade. O jeito de você conseguir vender internamente, e entendo que várias das pessoas que estão aqui nos assistindo hoje trabalham em organizações e têm o desafio de vender ideias, vender projetos, o jeito de você conseguir vender é mostrar relevância para o negócio. E aí, pegar os ODS que são mais relacionados ao seu negócio, que fazem sentido para o seu negócio, pode ser um bom jeito de você mostrar a relevância do tema para, né, para a empresa como um todo. Então, eu focaria muito na relação entre ODS e materialidade para o negócio. Ok. Direta e objetiva. Deise. Bom, Jairo, meu recado final é que, né, cada um que está ao vivo conosco, que vai vir assistir esse vídeo depois, pense na palavra participação. Né? Como que eu posso participar, seja no conselho municipal da minha cidade, numa instituição do terceiro setor, colaborando com, né, com algum projeto dentro da empresa que eu trabalho. Então, é a participação, é olhar para a Agenda 2030 e o que eu posso fazer como cidadão, como funcionário, né, como colaborador, para contribuir com essa agenda. Ok, obrigado, Deise. Agora, o Nigel. Eu diria, tema da Semana Internacional da Qualidade que estamos agora é fazer a coisa certa. Tenha a consciência. Então, o meu apelo seria de não esquecer as próximas gerações. Né? A Greta Thunberg, com quem todos têm relacionamento de amor e ódio, falou, how dare you? Né? Como que vocês podem ter vergonha na cara? Vocês roubaram meus sonhos e minha juventude com suas palavras vazias. Essa é a nossa consciência, é com essa base que nós temos que levar para frente e nós temos que fazer o possível para ouvir e envolver as novas gerações. Obrigado. Nádia, obrigado. Cajá, agora é você. Não, desculpe, Jair, infelizmente, eu sou um pouco pessimista. Eu acho que, por exemplo, a Europa, boazinha, cheia de questões ambientais positivas, bastou o Putin fazer uma ameaçazinha lá que as ações das empresas de carvão já subiram, né? Mas o que é um contrassenso para as discussões europeias. Mas, assim, a minha esperança, sinceramente, é que as questões financeiras, observando que o mundo não pode continuar do jeito que está, sob pena de haver um colapso em curto prazo, ou no médio prazo, talvez até no curto prazo, que o establishment financeiro consiga impor regras mais, especialmente em financiamentos de grandes corporações, de grandes questões ambientais, o IFC, o Banco Mundial, possam ser reguladores e aí, de fato, fazer com que a agenda do ODS e as agendas socioambientais, de fato, prosperem. Eu acho que esse seria o caminho. Eu vou, de novo, seguir aquela questão do for the money, né? Ok, excelente. Muito obrigado a todos, né, aos que enviaram as suas perguntas, que participaram ativamente, e aos nossos painelistas, realmente, que nós conseguimos dar um direcionamento. Eu posso ter certeza que cada um daqui, os presentes, saíram com a sua lição de casa. Tá? Então, boa realização. Obrigado.